E eu olhava para a Alcoa, eu era a única mulher superintendente para América Latina. E quando eu me deparei com isso, por que só eu? Foi aí que começou toda a minha trajetória voltada para o incentivo da mulher. Foi quando eu me questionei a primeira vez. A gente não tinha internet, não tinha essas coisas, nada. Então, era uma pessoa que não tinha tanta informação assim. Eu falava, mas espera aí, por que, que as mulheres são tão poucas? Aí eu comecei a levar mulheres, a treinar mulheres. E aí começou aquela coisa da luta e querer. Eu falei assim, então eu quero ser presidente dessa empresa. Aí eu falei, então eu vou programar. O que, que eu preciso para ser presidente de uma empresa dessa? Aí eu também me deparei para a questão do machismo, da coisa. Era só homem, eu tinha só engenheiros trabalhando comigo, homens que tinham muitos anos da empresa, assim como a Sandra, que ela comentou, eu também sou de relações longas, então eu fiquei quase 9 anos na Alcoa, né? Trilhando tudo isso e tal. Uma escola, porque é uma empresa americana que você tinha uma estrela quando você falava trabalho na Alcoa, era uma estrela, né? E aí eu fiz essa programação, eu quero ser presidente de uma empresa. Quando fez assim, um tempo, né? Quando adquiri um tempo que eu olhei e falei assim, nossa, mas 9 anos já, aí quando que isso vai acontecer? Aí eu tomei a decisão de mudar o rumo. Eu falei, se eu ficar aqui, eu vou ficar ainda mais 3, 4, 5 anos aqui para ser presidente? Não, eu vou ser presidente da minha própria empresa. Então eu pedi demissão da Alcoa numa quinta-feira, no sábado, coragem. Cara e coragem. No sábado, pela manhã, eu tava tomando um avião para ir pra China. E falando pra minha mãe, mãe, eu vou pra China. E minha filha, você é louca. Pra onde que você vai? Eu falei, todo mundo diz que tudo acontece na China, eu vou pra lá. Imagina, naquela época, a China tinha 1,2 bilhão de habitantes à época. Então, imagina, comparando hoje a quantidade de habitantes, o quanto a China estava ainda. E peguei um avião, fui para a China, fiquei um mês na China e voltei com a ideia fixa de que eu teria uma empresa de produção de bolsas femininas, e foi o que eu fiz, montei a minha empresa, empreendi, produzia bolsas na China, vendia no Brasil, fiquei vários anos fazendo isso e tudo. Então, assim, aí começou essa programação. Vou ser presidente da minha empresa, fui presidente da minha empresa, e logo em seguida, logo em seguida mais ou menos, né, 7 anos, eu tive a oportunidade de também falar assim, poxa, eu preciso de um ciclo novo, porque estava todo mundo começando a montar escritórios na China. Eu falei, daqui a pouco esse negócio vai ficar a zero. E eu sempre fiz programação antes, é aquela coisa que eu falei, que eu faço bons diagnósticos. Eu falei, peraí um pouquinho, eu quero fazer igual o Pelé, eu quero parar no auge, não vou parar por baixo. Então não tá na hora de continuar esse negócio. Fiz um planejamento estratégico, falei, durante um ano eu quero terminar esse negócio e ir para o outro. E nesse interim, meu irmão me falou assim, olha, você vai fazer um sabático, não vai? Eu falei, vou fazer um sabático. Arrumei um emprego para cada uma das pessoas que trabalhavam comigo, não fechei a empresa, só parei as importações e tudo. E peguei uma mochila, coloquei nas costas e fui viajar pelo mundo. Eu fiquei 9 meses viajando, do Japão até Polinésia Francesa. Fiz um monte de países e fiquei pensando na vida do que é que eu queria produzir. Aí o meu irmão me falou, eu tenho um amigo que está vendendo uma escola, você não quer investir numa escola de inglês? Eu falei, nossa, escola de inglês, esse negócio dá dinheiro? E fui falar com esse amigo do meu irmão, que era o Lincoln Martins, filho do Carlos Wizard Martins. Ai, o Lincoln. O Lincoln, queridíssimo, queridíssimo. Acabei não comprando a escola, mas no final das reuniões ele me falou assim, olha, eu quero muito te apresentar para o meu pai precisa te conhecer. Porque eu entrei na reunião, ele me falando que eu ia ter um lucro X, e eu fazendo uma análise depois de 30, né, depois de uns 30 dias que a gente se encontrou, eu falei, não é isso daqui, é outra coisa. Aí ele falou, poxa, meu pai precisa te conhecer e tal. Me apresentou o Carlos,